Oi, gente querida, gente amiga, comunidade Paz e Bem, pós-TV 247, eu sou Carla Pavão. Com muita alegria, estamos juntos, juntas e juntos, mais uma vez. Hoje eu queria fazer uma pergunta para vocês, antes da gente começar a trabalhar o livro. Eu sempre trabalho um texto de algum livro que eu escolho durante a semana com vocês. Eu tenho feito um diálogo, né, interreligioso, de espiritualidade plural aqui, trazido vários temas que não são do multiverso espírita, mas vocês sabem que eu sou espírita. E eu acho que isso acontece por algumas razões, né? Uma delas é porque eu já falo de espiritismo e eu ouço sobre espiritismo no Caminhos do Espiritismo, que é um programa. Eu acho que é um dos mais longos aqui do canal Paz e Bem. Ele foi o segundo programa a estrear, fora o Paz e Bem, tinha o Paz e Bem e o Caminhos do Espiritismo. E nós continuamos aí com ele. Então, eu não queria me tornar repetitiva. Mas o que me ocorreu é que, de repente, não mais que de repente, pode ser que vocês queiram me ouvir falar. E um dos assuntos que eu tenho algum conhecimento para falar é mediunidade. É que eu nunca quis fazer uma propaganda, como existem os médiuns de direita, aí, em torno da mediunidade, né? Sempre quis trazer o espiritismo com Kardec, a partir de Kardec, não a partir da Carla ou das experiências mediúnicas da Carla. Mas essa é uma conversa que eu quero ter com vocês. Se vocês quiserem que eu traga alguns conteúdos sobre mediunidade, eu tenho uma extensa prática nessa área, uma extensa vivência nessa área, desde os 5 anos de idade, né? Vou fazer 50, não é segredo, esse ano, em agosto. Então, a gente pode conversar sobre isso. Então, deixa aí nos comentários. Eu vou pedir só para vocês não colocarem no bate-papo, porque o bate-papo muitas vezes coincide com um horário que eu já estou no trabalho. Então, eu dou um oi para todo mundo, mas às vezes eu não consigo ficar tão atenta como deveria, porque é muita demanda. Então, deixe mesmo nos comentários se vocês gostariam e se tem algum tema específico. Claro, eu não sei falar sobre tudo e nem tenho essa ideia, mas de repente a gente pode ter alguns bate-papos, algumas conversas interessantes. E deixa também como que vocês estão se sentindo, né, depois de tanto tempo de paz e bem, da nossa conversa, que vamos fazer esse diálogo ainda que meio truncado e virtual, mas vamos fazer um pouquinho mais desse diálogo, se vocês permitirem, claro, que eu tenha acesso a essas informações. Então, agora eu vou pegar o livro, né? O livro de hoje que eu escolhi para a gente conversar é esse aqui, Teologia Latino-Americana. Eu tenho tentado trazer o máximo que eu consigo. Essa aqui é da Maria Clara Bingamer, que já esteve conosco no canal Paz e Bem, já esteve conosco no programa do Faustino e Convidados. E por que eu tenho tentado trazer mulheres, né? Porque falta voz, né, para nós mulheres dentro da questão da espiritualidade, das tradições, da teologia, das religiões. Então, eu sempre busco, né? Se vocês tiverem dicas de teólogas também, deixem aí nos comentários para me ajudarem, para a gente poder fazer essas leituras e tudo mais. Agora, para eu começar a falar com vocês, eu só preciso achar a minha cola. Tenham um pouquinho de paciência, porque eu não abri. Eu abri o livro de mediunidade, talvez isso seja indicativo. Eu abri um livro sobre mediunidade, mas não abri na minha biblioteca digital o livro da Maria Clara, que está aqui agora. Então, vamos lá. Hoje, sobre o que eu queria conversar? Gênero e Direitos Humanos na América Latina é o título que ela dá ao capítulo 3 desse livro. Então, ela vai dizer o seguinte, que inicialmente os ventos de mudança para a emancipação das mulheres no Ocidente cristão e na América Latina em particular, eles não sopram dentro das igrejas. Eles vieram de um processo de secularização pelas lutas concretas e mundanas, né, como o direito de votar, de salário, de horas de trabalho, de sexualidade, direito do corpo. Para falar de direito do corpo, para falar dessas questões, nós temos a série Mulheres e Mitos, que eu fiz com a Fernanda Carlos Borges por mais de um ano, e agora está um pouquinho parada, porque eu precisava de um pouco de tempo, porque eu estava com muita coisa para fazer.
Então, ela vai dizer o seguinte, a Maria Clara: por meio destas lutas, as mulheres começam a liberar do espaço doméstico privado. Essa história a gente já viu aqui em várias situações, e vão para o espaço público, onde elas se tornam agentes políticas e econômicas das estruturas sociais de mudança e numa produção econômica e cultural, né? Essa questão. Então, a voz das mulheres, que é ouvida na comunidade cristã latino-americana, ela remonta de mais ou menos, segundo a Maria Clara, 5 décadas. E após o grande evento do Concílio do Vaticano II, é que a voz feminina começou a ser ouvida. Claro que agora nós sabemos que o Papa Francisco tem nomeado para determinados cargos mulheres. Se vocês souberem os cargos, deixem aí nos comentários. E ela vai falando que essas mulheres, elas coordenavam comunidades em diferentes níveis, questionavam a negação do acesso feminino ao ministério sacerdotal, elas produziam reflexões teóricas sobre a experiência religiosa e os conteúdos doutrinais da fé cristã, e o fato é que hoje é possível fazer teologia segundo a Maria Clara no nosso continente. É impossível fazer teologia sem levar em consideração a participação feminina, né, a contribuição feminina. Este capítulo, aqui eu esqueci de dizer o seguinte, que este capítulo ele foi originalmente publicado com um título em inglês, que é Theology, Women and Rights of the Poor, a Reading of the Latin American Itinerary. Então, só para saber, para quem, se alguém for pesquisar, enfim, encontrar. E aí ela vai dizer sobre um desafio de realidade, né? Que as mulheres com a intenção de fazer teologia, elas tinham seus olhos voltados para a realidade dos pobres e percebiam que a teologia tinha que ser feita num diálogo muito próximo com as consciências sociais, com as ciências sociais, com as ciências. É que eu falei tudo junto, ficou parecendo consciências, mas é com as ciências sociais. E elas reconheciam uma realidade que foi chamada de feminização da pobreza. Então, uma pessoa pobre, sendo mulher, ela é duplamente pobre devido à sua condição feminina, que se agrega a essa condição marginalizada, fazendo com que sua vida seja complexa e difícil. E, portanto, surge uma solidariedade na América Latina, ligando as teólogas às mulheres pobres das comunidades de base. Eu sei que esse texto não é um texto de acolhimento e de espiritualidade, mas eu achei que era muito importante isso sair da voz de uma mulher falando sobre a teologia e produzida por uma mulher. Então, espero que vocês estejam gostando dessa parte. Ela vai dizer o seguinte, a Maria Clara, ela vai dizer, olha, partindo dos desejos e dos sonhos, o status das teólogas começou a se concretizar, porque além da presença nos ministérios de base, elas desenvolveram um espaço para trabalho em universidade, instituto de teologia, tiveram diplomas acadêmicos, começaram a ter voz como seus colegas homens. Isso representava uma jornada por reconhecimento, presença e visibilidade em espaços que eram predominantemente masculinos. Então, era uma tentativa do quê? De alcançar o quê? Uma cidadania, uma legitimação de um jeito diferente de se fazer teologia. Né? Um jeito que tinha coração, que tinha mente, que tinha corpo. Isso me lembra até um pouco Pestalozzi, né? Com a teoria das mãos, coração e mente. Então, me lembra um pouquinho Pestalozzi. Então, tem uma dança harmônica. Aí, nos anos 90, o que vai acontecer? As teólogas latino-americanas, elas sentem o impacto da queda das utopias e da crise da teologia da libertação do seu berço. Com isso, as questões socioeconômicas, políticas, dominam a agenda. Então, a exemplo dos intelectuais naquele momento histórico, elas têm que confrontar, né, a realidade e buscar novas orientações para a teologia. Né? Não tem como sair disso. E aí, elas vão repensar esses conceitos teológicos a partir da perspectiva feminina. Então, o que vai ser o resultado desse processo? Tem uma teóloga que ela cita muito aqui, que é a Ivone Gebara, que ela identifica, né, uma segunda onda do feminismo na América Latina, que ela chama que é essa feminização dos conceitos teológicos, que a presença constante das mulheres existia na reflexão acadêmica, nos conceitos, elas buscavam uma teologia com cara e alma de uma configuração feminina,
e tentavam redescobrir as dimensões femininas de Deus. Então, a partir disso, começa a ter uma nova produção, que é uma produção dos grandes tratados teológicos dogmáticos e da própria Bíblia, sempre partindo da experiência e do sentido, do sentimento feminino. As teólogas latino-americanas reconheceram o quanto deviam às suas irmãs do norte. Elas identificaram também uma questão importante, né? Principalmente na luta pela igualdade e contra o sexismo. Elas identificaram que elas tinham que ter um discurso inclusivo enraizado na experiência e na perspectiva distinta dessas mulheres da América Latina. Né? E uma tendência, inclusive, a evitar palavras como feminismo e feminista, porque elas preferiram dizer uma teologia a partir da perspectiva das mulheres, ou a teologia feita por mulheres, ou a teologia das mulheres. Né? Então, muita tese, muita produção acadêmica, muita dissertação foi feita na teologia sistemática com relação a Jesus e as mulheres, a face maternal de Deus, um modelo de igreja inclusivo e participativo, no qual as mulheres seriam vistas como agentes, produtoras e de símbolos, né, de bens, e não só consumidoras passivas dessa teologia. E este modo continua, né? Não é só no trabalho teológico, há afinidades conceituais com outras teólogas europeias da mesma geração, com outros conceitos em reciprocidade, em relacionalidade, no não dualismo, né? Sempre procurando uma comunidade como um todo. Então, as afirmações desse tipo de teologia já não se alinhavam com o feminismo inicial, né? Porque a luta do feminismo inicial, segundo a Maria Clara, era principalmente por igualdade. As mulheres latino-americanas buscavam um outro direito, né? Elas buscavam o direito de ser diferente, que acho que a gente ainda busca. Até no diálogo, no trabalho com outras mulheres, com outras áreas de conhecimento, elas enfatizavam sua identidade de mulher como outra, diferente da identidade dos homens. Então, o que acontece? Isso tem um modo diferente de sentir e pensar Deus. Elas vão produzir uma teologia construída a partir do paradigma da igualdade. Ela vai citar aqui no rodapé algumas teólogas com quem ela se identifica, que é Giulia Paola de Nicola. É só essa. Ah, não. Georgette Blaquier e Carrie Elizabeth Borenson. Ou Carrie. Não sei porque está com I. Tá bom? Então, ela vai dizer o seguinte, que uma outra corrente de teólogas latino-americanas esperava dar um passo além da diferença e da reciprocidade. Ela sentiu a necessidade de uma crítica mais fundamental e mais radical no conceito de Deus em relação à sua identidade de mulher. E essas teólogas tomaram a posição de que enfatizar as diferenças femininas reforça os estereótipos das mulheres como maternais, sensíveis, fracas e frágeis. Dentro desse movimento, o que aconteceu? Nessa discussão sobre o tema da identidade feminina, havia duas direções possíveis, né? A primeira insistia na afirmação da diferença, e a segunda buscava resistir à idealização ou essencialização dessas diferenças, comprometendo com a parte de uma cultura histórica particulares e que continuavam a operar e que eram mantidas. Então, esses debates, eles vão levar o quê? Vão levar a perspectiva de gênero a sério, que ainda é um assunto que está muito por aí. E ela vai dizer o seguinte, a teologia feminista latino-americana, na segunda metade de 1990, ela vai enfrentar grandes desafios e vai ter que se revisitar. Uma delas veio da necessidade de ser uma espécie de tapa-buraco da teologia feminista no resto do mundo, como também da reflexão feminista latino-americana desenvolvida em outras áreas do conhecimento. Isso é um pensador que se chama Freitas, está na obra dele no ano de 2003. E nessa etapa, as teólogas são desafiadas a repensar os temas do que? Identidade feminina, antropologia, cosmologia e teologia, que tinham sido dominados por um discurso patriarcal.
Então, a teologia feminista, ela surge como uma mudança radical do modo como nós refletimos os dados da revelação e os textos das escrituras. Mas isso, principalmente, no modo como nós pensamos o mundo e suas relações entre pessoas, natureza e divindade. Então, ficou claro para essa nova geração de teólogas que nascia um negócio novo, nascia uma coisa nova, né? Nessa teologia feminista, cujo nome não é mais temido, a intenção é trazer questões fundamentais que desafiam a própria estrutura do pensamento teológico. Isso não é a partir de um ponto de vista, ou de uma perspectiva da mulher apresentado como um adendo, ou uma subdivisão separada da teologia oficial, né? Mas é substancial. Então, essas teólogas latino-americanas, elas introduzem novos métodos de abordagem da Bíblia, da revelação e do dogma. Conforme a teologia da libertação, ela ia alargando os seus horizontes, e incluindo questões que não eram estritamente socioeconômicas e políticas, mas de ecologia, sobre a crise da modernidade, gênero, raça, etnia, a teologia feminista latino-americana percebeu, através de uma perspectiva de gênero, um ângulo mais apropriado a partir do qual poderia construir sua reflexão e seu discurso. O compromisso de incluir aqueles que se encontram às margens da sociedade não foi perdido nisso tudo. Mas o problema era desafiar a teologia convencional. Os pobres, como objeto de reflexão e investigação, eles tinham sido o sujeito teológico essencial na teologia latino-americana dos anos 70 e 80. Mas agora eles eram identificados como aqueles excluídos do benefício de progresso e bem-estar. E esses excluídos passaram a ter faces as mais diversas, e ainda tem, né? E formam uma imagem muito mais complexa. Então, a Ivone Gebara, que é essa voz importante, ela vai afirmar, ela vai oferecer uma visão coletiva de Deus e vai enfatizar a natureza social do pecado. E que isso não mudou na antropologia patriarcal e na cosmologia sobre a qual o cristianismo se baseia até hoje. Um adendo. Eu trouxe dois textos nas duas últimas semanas de Paz e Bem, eu trouxe textos sobre Mariologia e a questão dos pobres, a questão da militância, a questão... Então, se vocês puderem, vejam, porque eu esqueci de falar nos outros vídeos, mas era um preparo para a gente chegar até esse aqui. Então, funciona mesmo como partes de um todo, né? Então, vamos lá. O que se tornou essencial para um salto na teologia feminista, segundo a Gebara, é falar sobre Deus e questões de gêneros, é ter uma afirmação dupla. Primeiro é dizer que o que falamos sobre Deus está conectado com nossa experiência histórica, nossa experiência de vida. Logo, a nossa ideia de Deus e a nossa relação com ele ou ela, ou o seu mistério, é marcado pelo que nós dominamos, a construção social e cultural desse gênero. Então, assim que outras lutas feministas, aquelas presentes nas teologias do primeiro mundo da América Latina e nas ciências sociais e humanas, se tornaram interessantes para essas teólogas, porque elas passaram a colocar outros tópicos, e agora esse tópico me lembra muito a Fernanda Carlos Borges, que agora está no Corpo e Espírito. Então, elas colocaram corporeidade, que é o que me lembra a Fernanda, sexualidade, moralidade, incluindo temas quentes e sensíveis reprodutivos, o direito, o respeito à moralidade cristã, e tudo isso passou a ter uma agenda, né? Uma agenda de teologia feminista latino-americana. Então, nisso, a gente deve reconhecer, inclusive, as teólogas protestantes, que as igrejas têm estruturas muito diferentes e elas dão alto passos. Tem a pastora Rome, inclusive, que já falou conosco aqui, já esteve no Faz e Bem, já esteve com a Dora Encontro e no Semeando Espiritualidade. Se você puder, passa lá na playlist e dá uma olhada. Então, a teologia ecofeminista, ela vai surgir e vai se desenvolver continentalmente e vai dialogar com as áreas de estudos ambientais, da filosofia, da ciência social, do direito ambiental e daí por todo lugar. Então, toda essa área da ecologia promete grande crescimento para o futuro. E essa reflexão, né, sobre sustentabilidade, sobre ecofeminismo e todas as formas de dominação, a teologia não pode evitar, nem a teologia feminista, que está se tornando chave para a libertação das mulheres de formas de opressão. Então, depois ela continua esse texto com a mulher e os direitos ao corpo. Se vocês gostaram até aqui, me deem um toque e a gente volta a falar no próximo Paz e Bem para não ficar muito comprido. Lembrando, se inscrevam nos canais,
Deixem o seu like, isso é muito importante para a gente. Compartilhem, se puderem, enfim, nos ajudem a divulgar esse trabalho que a gente faz aqui de forma voluntária e plural. Um beijo grande, muito obrigada e paz e bem, gente. Paz e bem.